Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu claríssimo. Temperatura manhosa, 24 graus. Agora a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar, neste momento, girando em torno de 51%. São Gotardo e João Pinheiro, também com indicativos aí na tela da sua televisão. A temperatura tem uma tendência de queda até no próximo final de semana. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito especialmente para você. E quem participa aqui durante toda a semana, na sexta-feira, participa do sorteio de brindes. Uma caixa com produtos da CEMIL e uma cesta com produtos da Pamonharia Cristo Rei, a melhor pamonha de Patos de Minas. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra. Na tela, pode rodar. Diretor de clube é investigado por suposto assédio contra adolescente. CPI, o vai e vem de ações e recursos na justiça. SAMU orienta a população a usar canais alternativos após instabilidade no 192. E além da luta contra a doença rara, famílias denunciam prejuízos em campanhas. No quadro Advogado do Povo de hoje, nós vamos receber a doutora Kênia Araújo, que vem falar sobre erros no CNIS, que podem reduzir ou impedir a aposentadoria. Vamos falar também de golpes do INSS e pagamento do 13º salário antecipado. Combinado? Então, hoje aqui no nosso programa. Agora vamos começar com a dona Yandra. Tudo bem, dona Yandra? Tudo bem com você, Gui? Tudo às mil maravilhas, não? Hoje, olha, essa semana tá quente. Ontem nós trouxemos várias notícias, várias informações. Infelizmente, muitas delas aí com resultados ruins, né? Com morte, acidente, afogamento. Mas essa terça-feira também não tá dando alívio não, viu, Gui? Hoje o bicho tá pegando aí. E a gente tem que cumprir o nosso papel. Inclusive, nós vamos falar hoje aqui dessa questão. Achei até bacana a sua manchete aí, o vai e vem das ações, né, e recursos em relação à CPI na Câmara Municipal, essas ações na Justiça. E a gente vai falar sobre isso para você hoje. Nós vamos explicar tecnicamente o que aconteceu aqui no nosso programa. Você vai ter todos os detalhes a respeito desta CPI. E os desdobramentos vão acontecer durante essa semana, porque eu estou sabendo hoje também que a partir de amanhã, não sei se amanhã ou quinta-feira, mais coisas vão aparecer por aí, outras coisas serão levadas aí ao Ministério Público, mais informações, e parece que a coisa está meio nebulosa. Mais coisas aí na área da saúde também? Mais coisas na área da saúde. Então nós vamos aproveitar, né, e durante toda essa semana nós vamos trazer todas essas informações para você. Vamos explicar hoje a respeito dessa questão da paralisação da CPI na Câmara Municipal. Combinado? Combinado, Gui. E na região aí, tem alguma coisa de destaque? Tem sim, a gente traz esses destaques agora. Vamos lá então, é com você. Olha, a gente começa mostrando que a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Guardião Arcanjo 3 contra a prática dos crimes de disponibilização e armazenamento de material de abuso sexual infanto-juvenil. A investigação identificou a atuação de um indivíduo suspeito de armazenar material ilícito por meio de plataformas digitais. Durante o cumprimento do mandado, houve a apreensão de um telefone e também de HDs, 3 HDs. Todo esse material agora vai passar por perícia, né, para que a polícia possa analisar aí essas imagens. Hoje, então, aconteceu o cumprimento de mandados, né, de apreensão, mas pode restar também mandado de prisão. E 2 trabalhadores foram resgatados de uma carvoaria na zona rural de Presidente Olegário durante uma operação conjunta aí do Ministério Público do Trabalho,
Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Militar de Patos de Minas. A fiscalização identificou condições parecidas com a escravidão. Geralmente o pessoal fala em condições análogas à escravidão, com servidão por dívida, jornada exaustiva e condições deflagradas de trabalho e alojamento. Os trabalhadores relataram falta de descanso, descontos por alimentação e ausência de equipamentos adequados de proteção. Nos alojamentos foram encontradas estruturas deterioradas, colchões em mau estado, falta de higiene e problemas de segurança. A operação foi realizada após denúncia, que apontava que cerca de 20 trabalhadores estavam em situação regular. Ao final, foram pagos cerca de R$12 mil em verbas rescisórias aos trabalhadores resgatados. As imagens aí, Gui, mostram essa cena e essa situação que, infelizmente, continua acontecendo todos os dias, principalmente aqui na nossa região, Presidente Olegário, João Pinheiro, quando a gente fala de carvoarias e quando a gente fala aí desses trabalhos em lavouras, também aqui na região de São Gotardo e o Paranaíba, a gente, infelizmente, continua acompanhando muito essas situações. É difícil acreditar que em pleno século XXI existe esse tipo de coisa, né? Um trabalho de forma degradante, de forma a prejudicar a saúde das pessoas. Você não dá para acreditar que tem isso hoje em dia ainda. E nesses casos, Gui, além dessa questão do trabalho exaustivo mesmo, quando a gente fala no sentido da escravidão, de falta de estrutura, de higiene, o que chama a atenção também é que mesmo trabalhando nessas situações aí, essas pessoas devem para essas pessoas, Eles trazem elas muitas vezes ali do Nordeste para cá, então cobram ali a passagem, cobram a hospedagem, cobram a comida, e essas pessoas acabam sem ter o que fazer ali, porque tem que trabalhar para pagar essa dívida, em vez de receber. Que bom aí que a gente tem acompanhado aí a atuação do Ministério Público do Trabalho e esses órgãos aí que fazem essas operações em conjunto para evitar situações como essa. Isso é uma norma mesmo. A pessoa vem de outro lugar do país, ele paga a passagem dele. Acho que até aí está tudo certo. A pessoa tem que ter condição de, se quer se deslocar para uma outra região do país, pagar a sua passagem. Mas muitas vezes elas vêm com a promessa, Vem porque eu vou pagar a sua passagem, estou precisando de gente para trabalhar, vou conseguir aqui um lugar para você ficar. Então elas vêm com essas promessas de que elas vão vir sem nenhum custo, mas chega aqui e encontra uma dívida aí enorme. O que não pode é coisas fora do combinado. Não pode nada fora do combinado. Agora, em questão de hora trabalhada, sabe, das condições de trabalho, equipamentos para proteção, os EPIs, o jeito de trabalhar para não prejudicar a saúde também tem que ser observado por quem contrata. O empregador. Aí o empregador é que tem que dar a condição, porque ele é o dono do serviço. Ele está contratando alguém para fazer esse serviço para você, mas tem que ter condição. E a gente sabe que ainda a gente relaciona com pessoas com muito pouca informação a respeito disso, e quando, sabe, a justiça depara com coisas nesse sentido aí, é realmente deprimente. Eu não concordo com isso, não. Acho que é complicado isso aí. A gente não pode esquecer de que quem está lá do outro lado é um ser humano, prestando o serviço, você querendo lucro naquilo ali, mas tudo tem que ser dentro de uma lógica e de uma regularidade, de um respeito ao ser humano. Só isso. É isso mesmo, Gui. Vamos então, porque hoje ainda tem muita coisa para a gente trazer aqui de informação para o nosso telespectador, mas se surgir alguma demanda, como sempre, estou aqui à disposição para te informar e também o pessoal que está acompanhando a gente. Um abraço. Outro. Até mais. Olha, tem muita informação. Hoje o assunto a ser falado aqui é a respeito... Aliás, temos 2 assuntos em destaque aqui no nosso programa hoje, Nós vamos falar sobre essa questão da Câmara, do vai e vem das ações e recursos em relação à CPI na Câmara Municipal, a CPI da Saúde, chamada CPI da Saúde, E vamos falar também sobre esse assunto aí, dessa notícia ruim aí em relação a um assédio sexual a uma menor de idade, uma garota de 13 anos de idade, que aconteceu com uma denúncia em relação a isso, denunciando um dos diretores lá do Clube Caiçaras. A gente vai falar disso hoje aqui também no nosso programa. Hora de falar para você do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas. Um recado importante aí para você a respeito da Feira Minas. O convite é do presidente.
É com grande satisfação que venho convidar a todos para a Fenaminas 2026. Olha, a Fenaminas é a maior feira de negócios do Cerrado Mineiro. Vai acontecer em Patos de Minas de 21 a 24 de julho, lá no Parque de Exposições, naquele local ali onde fez o convite para você o presidente. Conexões reais, inovação que transforma, oportunidades concretas de crescimento para o seu negócio. Em sua quarta edição, a Fenaminas terá cerca de 150 expositores, a expectativa de mais de 30 mil visitantes e a realização de negócios girando em torno de R$1 bilhão. Mais de 30 mil visitantes, se você é um deles, o presidente te convida. E o sindicato, como realizador, convida vocês para participar. Venha que vai ter muita novidade. O SAMU informou hoje que o telefone 192 está apresentando instabilidade devido a problemas na rede de telefonia. Enquanto a situação não é normalizada, a população deve utilizar o número alternativo ou o aplicativo 192 VoLP para solicitar atendimento de urgência e emergência, que segue funcionando normalmente. Mostra aí, põe aí na tela. De acordo com o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas, o CISREUNO, a equipe técnica já acionou os responsáveis pelo sistema de telefonia e acompanha a situação para restabelecer o serviço o mais rápido possível. O SAMU reforça a importância de compartilhar a informação para que pessoas em situação de urgência ou emergência consigam acionar o serviço sem dificuldades durante o período de instabilidade. O atendimento segue da mesma forma, nós pedimos apoio do pessoal da comunicação e da imprensa para que essa informação chegue até a população e o serviço possa continuar sendo feito da mesma maneira, chegando para todos aí, da nossa região toda. Enquanto a instabilidade persiste, a população que precisar solicitar atendimento do SAMU deve utilizar o telefone alternativo DDD 38 3016 2698 ou pelo aplicativo 192 VoLP, disponível para dispositivos móveis, Android ou iOS. Infelizmente, nós dependemos das operadoras e hoje teve aí uma instabilidade no 192, mas de forma alguma a população está sem socorro. Nós temos números alternativos que é importante que todos saibam, que podem contactar com a gente, e a gente está aqui pronto para servir, pronto para atender todo mundo. Os números que a gente tem, que vocês podem entrar em contato além do 192, é o DDD 38 30 16 26 98. E também nós temos o aplicativo 192 VoIP, VoIP, que está disponível tanto para Android quanto para iPhone. Você pode baixar esse aplicativo e entrar em contato com a gente por lá, que a gente consegue fazer o socorro. O CISREUNO é o órgão responsável pela gestão do SAMU 192, da região noroeste do estado. Com sede em Patos de Minas, o consórcio atende 33 municípios de uma população superior a 700 mil pessoas. Além do número 192, que passa por intermitência, o telefone alternativo é o 38 DDD 3016 2698 e o aplicativo 192 VoLP, para garantir a continuidade do atendimento em casos de eventuais instabilidades na central telefônica. O CISREUNO está aí tentando resolver o problema, claro, não depende de nós, mas nós estamos tentando resolver o mais rápido possível. De forma alguma a população vai ficar desguarnecida. Nós estamos aqui para atender e para servir todo mundo que precisar de ajuda. Rapaz, o tempo passa, né? Ô Luiz, você errou e eu também, né? Não é VoLP, é VoIP. E isso já foi antigo, já foi usado, é uma maneira de você falar através do seu aplicativo, ou de um aplicativo, ou falar através do seu computador, né, com mensagem de voz, com ligação de voz. Então, você pode entrar no aplicativo 192, se você precisar do SAMU, entra no aplicativo 192 e use lá o recurso do VoIP para você falar. Isso antigamente foi assim, um negócio... Hoje já praticamente quase ninguém, apesar de ter a opção, quase ninguém usa. Mas agora, numa questão de emergência, as pessoas vão usar aí o VoIP
no aplicativo, através do aplicativo 192. Baixa aí no seu telefone, você usa normalmente, tá bom? Hora de falar da Mais Exames. Tá aqui comigo a Júlia. Tudo bem com você, Júlia? Tudo bem, Gui. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho. Então, como é que estão ótimo. as coisas? Estamos aí na luta. Qual é o seu recado para hoje, Júlia? Hoje, então, eu vim falar sobre a nossa agenda, né, da semana com o alergista gastroendócrino e também o nosso gastro. Pessoal, a gente está com uma promoção nessa semana. Que você agendando com o endocrinologista, você ganha gratuitamente a nossa consulta com o nutricionista. Então, você está entrando com um combo maravilhoso. Nós também agora temos a promoção, né? Você que é o nosso conveniado com o cartão Amigo, você tem a consulta com o nosso... Eu esqueci o nome do... Me ajuda, Gui? Do especialista? Especialista? Isso, clínico geral. Lembrei, de gente. graça, toda segunda-feira. De graça, Júlia. gente, eu tô esquecendo. Então, galera, a gente tá com esse desconto, né? Com o cartão Amigo, você pode estar indo lá presencialmente na clínica. Você não tem fidelidade, né? Você fazendo nosso cartão Amigo na hora, você já ganha um desconto se caso você quiser já agendar uma consulta ou fazer um exame conosco. A gente está localizado ali na Praça de Santana, tá? Número 153. Caso você não consiga ir presencialmente para estar fazendo o agendamento, a gente tem o número de WhatsApp aqui na tela e o telefone também. Muito bem, tá aí. É Praça Santana 153, não é isso? Isso. E o telefone tá aí, é fácil, 3814-1616. E o zap é 99882, é isso? Isso, 998-62-1616. 62, 988-62-1616. A gente está lá para atender vocês. Fácil, viu, Li? Pode ligar lá e marcar o seu exame, marca pelo telefone. Você precisa de examinar você aí, o negócio tá difícil. Tá certo, Gui, Júlia? muito obrigada, Um abraço para você. Abraço, boa tarde. Até mais. Olha, tocando em frente, lembrando a você que hoje 2 assuntos importantes aqui no nosso programa, hein? Daqui a pouco nós vamos falar da CPI da Câmara e também tem o assunto de uma acusação de assédio sexual em relação a um diretor lá do Caiçaras Country Club. Uma erosão preocupa o usuário da Estrada dos 30 Paus, que dá acesso à famosa Chácaras Paulista. Traz aqui, ô Danilo. Põe na tela, pode rodar. Segundo os moradores, no local há uma nascente de água, o que contribui para o desgaste constante do terreno. Eles relatam que existe água acumulada na área e que uma placa de perigo chegou a ser colocada para alertar os motoristas. A Adriana, que se mudou para a região há cerca de 3 meses, afirma que está apreensiva com a situação. Ela conta que utiliza a estrada diariamente para ir para Patos de Minas e teme que o problema se agrave. À noite, o risco é ainda maior por causa da baixa visibilidade. Os moradores têm medo de que a pista ceda de vez e algum veículo acabe caindo no barranco. Eles destacam que a estrada tem grande fluxo de veículos e pedem uma solução antes que aconteça um acidente. A gente ainda não tinha deparado, mas o dia que eles colocaram a placa, aí que nós fomos ver a real situação que era, que nós paramos, olhamos, porque essa placa de perigo. E como, assim, a gente mora aqui, né? A gente mora na chácara. A maioria das pessoas vão embora, mas nós não, nós residimos aqui nos Paulistas, que fica 3 quilômetros daqui. E a gente está muito preocupado com a situação dessa estrada, né? Pode colocar em risco alguma família, pode vir alguma família à noite, porque já não está tendo acostamento mais, né? Como vocês estão vendo aqui, está virando realmente uma erosão, o pessoal está jogando lixo, né? E também tem o risco até de doença, né? Também. Os moradores reforçam a preocupação, destacando a importância da estrada para o deslocamento diário e cobrando providências do poder público. Que chega na sala de um prefeito, de um vereador, de um deputado e acode nós aqui com esse buraco aqui, porque inclusive nasce uma água aqui, sabe? E essa água ela vai infiltrando por dentro e corre muito risco. Comigo mesmo já aconteceu de estar vindo de lá para cá e às vezes apertar 2 carros não para
e às vezes a gente já conhece, já para antes. Mas se vir uma pessoa de madrugada que não conhece o buraco, pode ser uma família minha, pode ser de um vereador, pode ser de um prefeito. Então, antes de acontecer um acidente, ter uma vítima, e nós pedimos que, se puder olhar isso para nós ficamos muito gratos, porque tem muitos que não moram aqui, eles vão em volta. Nós moramos, então a gente tem que prever, não só para nós, mas todas as famílias que passam aqui e usam essa estrada rural. A Prefeitura de Patos de Minas informou que, em vistoria no local, a Secretaria de Obras Públicas constatou tratar-se de um pequeno curso d'água. A contenção da erosão será executada na próxima semana por drenagem, com pedras, de modo a permitir a passagem da água. Olha, o jeito que vai fazer lá não interessa. E aqui vai um recado aqui para o secretário de Obras, o Marquinho. Secretário, tem que sinalizar lá, viu, secretário? Aquilo ali já é do conhecimento público, que a Prefeitura já tomou conhecimento e a responsabilidade aumenta para a Prefeitura. Se tiver um acidente ali, olha a condição dessa imagem. Olha a condição, volta um pouquinho aí. Pode deixar essa aí mesmo. Olha essa imagem aí. Para aí para mim, ô Danilo, por favor. Olha essa imagem aí. Estreita a pista e passar aí à noite pode causar um acidente. E a responsabilidade do município aumenta com isso, com a Prefeitura sabendo. Então vai arrumar a semana que vem? Beleza, sem problema nenhum. Sei que a Secretaria de Obras está desenvolvendo aí um bom trabalho no município, mas não pode dar sopa para o azar, né? Sinaliza aí, porque se cair um carro ali dentro e machucar uma pessoa ou uma fatalidade acontecer, é ruim para o município, né? E a gente não quer que isso aconteça de maneira nenhuma, nem para o usuário da via, muito menos para o município, tá bom? Vamos sinalizar isso aí, secretário. Já começou a festa julina da Paróquia do Rosário e eu quero fazer para você, eu quero reforçar um convite com você, porque a programação está recheada e vai acontecer durante quase todo o mês de julho. Aliás, praticamente todo mês, né? Anota as datas aí para você não perder nenhum final de semana. Próximo final de semana, dias 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo. Para fechar, dias 24, 25 e 26 de julho, que vai ter por lá, você já sabe, né? Todo mundo sabe e a gente sabe que lá a gente vai encontrar o que mais ama, né? Aquelas comidas típicas, deliciosas, muita música boa, aquele bingo caprichado. E atenção, este ano a festa conta com mais uma novidade incrível para você. Tem brinquedos para a criançada se divertir muito, incluindo cama elástica, escorregador e até o touro mecânico. É diversão garantida para a família inteira, viu? E olha que a parceria é bacana lá. Um evento dessa grandeza que movimenta a nossa cidade com tanta alegria, conta com o grupo do apoio do Grupo Bom Pastor. Eles fazem questão de apoiar a nossa cultura e as paróquias locais. Então, já combina aí com a sua família, com os amigos, e vamos prestigiar a festa julina da Paróquia do Rosário. Mais um suposto caso de assédio é investigado aqui em Patos de Minas. Desta vez, contra um dos diretores do Clube Caiçaras. Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado à Polícia Civil na última sexta-feira. Sobre isso, eu vou chamar aqui ao vivo o repórter Luiz César, que está lá próximo do Caiçaras, no alto da cidade, para trazer mais detalhes desta informação. Aí, seu Luiz, boa tarde para você. Boa tarde, Gui. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. Isso mesmo, estamos aqui próximo ao Clube Caiçaras, ao vivo aqui, para poder falar sobre esse caso, né, Gui? Essa grande repercussão que tem tomado na cidade referente a esse caso que aconteceu aí com uma adolescente de 13 anos de idade. A mãe dela que descobriu essas conversas via WhatsApp entre a adolescente e o diretor de esportes,
e logo em seguida a mãe então rapidamente, né, já procurou ali a base comunitária da Polícia Militar para poder registrar o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência esse que foi aí repassado à Polícia Civil, que já deu início às investigações referente a esse caso, Gui. O que a nossa reportagem conseguiu apurar, né, todo o nosso trabalho de produção referente a esse caso? Um caso que a mãe descobriu, Gui, porque a filha, adolescente de 13 anos, teria entrado em contato com esse diretor de esporte apenas ali para poder solicitar mais um convite, ou seja, tirar dúvidas, mais um convite aí para que pudesse, né, pegar mais esse convite para que outra pessoa junto com essa adolescente pudesse acessar o clube. O intuito da adolescente era apenas esse. Tanto é que a mãe observou pelo WhatsApp, Gui, na conversa, que a adolescente passa dados pessoais para que possa ser adicionado aí esse convite. Quando a mãe observou que em um certo momento após isso, o diretor de esporte teria mandado mensagens com os seguintes dizeres, abre aspas, fotinha, fecha aspas, ou seja, a adolescente não entendeu o que ele quis dizer com isso e questionou ele, falou, olha, não entendi bem essa mensagem. E ele responde novamente, falando que precisaria de uma fotinha, ou seja, uma troca ali, que aquela adolescente mandasse essa foto para que ele pudesse conseguir aí esse convite, né, a qual ela assistiu. A adolescente ficou assustada, não entendeu o que estava acontecendo, a mãe percebeu as mensagens, a situação do adolescente e viu que era referente a essas mensagens. E aí a mãe procurou a base comunitária, realizou ali o boletim de ocorrência, relatou toda essa situação e aí, claro, o boletim foi repassado à Polícia Civil, que desde sexta-feira já instaurou aí um inquérito para poder acompanhar toda essa situação. Já está investigando o caso. O investigado, né, o diretor de esporte também sendo acompanhado aí pela Polícia Civil e todo o caso sendo acompanhado. A família está bastante abalada, a adolescente de 13 anos bastante abalada também, Gui, com todo, claro, né, com toda a situação, toda a repercussão do caso. E na manhã de hoje, o Clube Caiçara se posicionou sobre o fato, Gui. O Clube Caiçara se posicionou sobre o fato, divulgou uma nota para a imprensa em suas redes sociais, divulgando aí sobre o fato, e o Clube Caiçara divulgou essa nota, informando que o afastamento cautelar, a nota que a gente está acompanhando aí na tela agora, o Caiçaras Country Club comunica o afastamento cautelar por prazo indeterminado do diretor de esporte de suas funções administrativas. Ainda segundo a nota, a medida possui caráter exclusivamente preventivo e administrativo, tendo como finalidade assegurar a condução imparcial da apuração dos fatos recentemente levados ao conhecimento da diretoria, bem como preservar a integridade do procedimento e os direitos de todas as pessoas envolvidas. Esclarece que os fatos noticiados não ocorreram nas dependências do clube. O afastamento não representa a conclusão antecipada sobre os fatos, sendo garantidos ao diretor o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência, na forma da legislação e das normas internas do clube, em respeito à privacidade das pessoas envolvidas, especialmente por se tratar de situação que exige absoluto sigilo. O Caiçaras Country Club não divulgará informações adicionais neste momento. O clube reafirma seu compromisso com a ética, a transparência, o respeito às pessoas e a adoção das medidas necessárias. Aí a nota do Caiçaras referente aí a essa situação. Situação essa que, como eu disse, né, chama aí muita atenção aqui, né, teve grande repercussão. O Caiçaras afasta administrativamente o diretor de esporte, mas deixa claro toda essa situação, Gui. Eu quero que você volte aí nesse parágrafo que o clube, na nota do clube, diz que o que aconteceu não aconteceu nas dependências do clube. Você podia voltar aí para mim, por favor? Posso sim, Gui. Aqui na nota, né, o Caiçaras esclarece
que os fatos noticiados não ocorreram nas dependências do clube, e aí ele reitera que o afastamento não representa conclusão antecipada sobre os fatos, sendo garantidos aí ao diretor o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência na forma da legislação e das normas internas do clube. Ok. Deixa eu só, antes de você encerrar aí, deixa eu só dar um pitaco que está ali na tela. Pode deixar na tela aí, inclusive. Duas coisas. A primeira delas é o seguinte: não aconteceu, aliás, não aconteceu nada. Teve uma ação de assédio sexual pelo telefone. Não foi nas dependências do clube, mas o Caiçaras tem que tomar muito cuidado, porque usou-se aí uma mecânica de participação em algum evento, alguma coisa desse tipo no clube, e ele, como diretor do clube, está sendo acusado de ter feito esse assédio sexual a essa garota de 13 anos apenas. Ponto. O afastamento está correto, o Caiçaras. Corretíssimo. Qualquer dúvida, afasta-se a pessoa. Ali é uma sociedade civil, mas afasta-se a pessoa para que ela possa se defender, para que ela possa ter tempo para exercer todo o seu direito de defesa. Mas que o clube não tem nada a ver com isso, negativo. O clube tem a ver, sim. Porque esse diretor usou do cargo, né, para assediar ou para, ter alguma superioridade nessa conversa com essa garota de 13 anos apenas. Mais algum detalhe aí, ô Luiz César? Não, Gui, apenas isso, né? E é claro que com base nisso, como você mesmo disse, né? A questão de se usar o clube, essa questão dos convites, pode ser que até apareça mais pessoas que às vezes já possam ter passado por isso em algum momento, né? De uma situação como essa, porque até a informação que se tem, Gui, que durante aí o registro do boletim de ocorrência, esse diretor foi procurado também, e ele alegou que essa mensagem não era para a menina, foi uma mensagem enviada de forma errada. Então, assim, segundo ele, foi enviada de forma errada, não era para ter sido enviada para essa adolescente, era para ter sido enviada para uma outra pessoa. Então, às vezes, com uma situação como essa, sempre a gente vê situações, né, de primeira pessoa relata, depois aparecem outras pessoas, enfim. E a nossa reportagem até, inclusive, está acompanhando todos esses detalhes, porque pode ser que apareça, sim, mais pessoas, pode ser que seja apenas um caso isolado dessa adolescente, enfim. Mas pode ser que tenha mais coisa e a gente está acompanhando todos os detalhes aí. O Caiçaras afastou o diretor, a Polícia Civil já está investigando toda a situação referente. O fato é, Gui, que a adolescente está muito transtornada, a família da adolescente também. A gente claro, né, tentou contato com a família e tudo, e eles nem quiseram gravar entrevista, não quiseram se posicionar sobre isso, porque, segundo eles estão bastante transtornados com toda a situação, Gui. Muito bem, Luiz. É isso aí. O caso agora está nas mãos da polícia, e a gente tem muito cuidado com isso, em relação a uma acusação, né? Tem que ser esclarecido, tem que ser ouvido dos dois lados. A polícia tem que ir atrás das provas. Abre-se um inquérito para isso, para pegar uma acusação e pegar a prova e juntar essas duas peças e mandar para a justiça, né, para saber se o Ministério vai denunciar ou não. Então a gente fica no aguardo aí da apuração do fato pela Polícia Civil, por duas coisas. Uma menor de 13 anos, né, merece toda a atenção da sociedade. E, por outro lado, um clube com o tamanho do Caiçaras também tem que ser protegido nessa circunstância, e a melhor proteção é o esclarecimento do fato. Se tiver algum culpado, que ele pague pelo que fez. Obrigado por enquanto, Luiz. Você volta ainda hoje aqui no nosso programa. Você também sentiu que o clima mudou, não sentiu? E com ele vem a oportunidade de investir no seu futuro. Se fazer uma graduação está nos seus planos, fique ligado. Já estão abertas as inscrições para o vestibular de inverno do Unipam. É a chance de começar os seus estudos ainda este ano em uma instituição reconhecida pela qualidade do ensino e pela formação de profissionais que fazem a diferença.
Acesse aí vestibular.unipam.edu.br. Inscreva-se. Não deixe essa oportunidade esfriar. Unipam, educação que transforma. Caminhar pelas calçadas de Patos de Minas nem sempre é uma tarefa muito simples. Buracos, desníveis e obstáculos comprometem a acessibilidade e aumentam o risco de quedas, principalmente para idosos, pessoas com deficiência e para quem utiliza os carrinhos de bebês, né? Para as mamães que estão empurrando aí o seu carrinho. Esses dias eu fui passar numa rua, num passeio de uma rua no Aurélio Cacheta, acho que até bem intencionado, né? O morador ou a moradora fez um canteiro cercando o passeio inteiro. Para passar lá tem que descer na rua, dar a volta e seguir andando no passeio. Isso é coisa que não pode. Claro que a fiscalização não encontrou com isso ali, mas esse assunto está aqui para você e o Danilo põe na tela. Pode rodar, Danilo. As calçadas deveriam garantir segurança e acessibilidade para todos. Mas em diversos pontos de Patos de Minas, a realidade é diferente. Na rua Farnese Maciel, por exemplo, é possível encontrar trechos onde caminhar exige atenção redobrada. Para idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a dificuldade pode ser ainda maior. Devido à falta de condições adequadas, as calçadas irregulares da cidade representam um risco à saúde e à segurança da população, já que uma simples caminhada pode terminar em queda ou acidente. Os buracos, pisos desnivelados, vegetação tomando conta do passeio e obstáculos em diversos pontos da cidade comprometem a acessibilidade e aumentam o risco de quedas. As calçadas são muito desiguais, né? Antes de operar o primeiro joelho, eu caí muito. Especialistas alertam que pisos irregulares aumentam o risco das quedas, fraturas e outras lesões, além de dificultarem a locomoção de quem já possui alguma limitação física. O idoso já é um corpo fragilizado. Ele tem fragilidades ósseas, musculares e principalmente muitas vezes na medula. O que é isso? Uma queda aparentemente banal para uma pessoa mais jovem. Nesse corpo fragilizado, uma fratura pode se tornar uma fratura grave. É um paciente que muitas vezes já tem complicações cardíacas, outras complicações, que o processo de consolidação dessa fratura é demorado e com isso vem mais risco de complicações, o paciente ter contraturas, feridas e escaras. Nossa função é avaliar e trazer esse paciente o máximo da recuperação funcional e a capacidade de independência. A gente, como equipe, orienta esses pacientes aos cuidados e cabe também uma ação conjunta de município, estado, para essa adequação ambiental. Mais do que um problema de infraestrutura, calçadas sem condições adequadas representam um risco à segurança e à saúde da população. Além das consequências físicas, fraturas, contusões, traumas, a queda gera também uma repercussão psicológica. O idoso que está tendo quedas repetidas, ele começa a ficar com medo de cair. Então ele começa a ficar limitado. Ele tem medo de sair de casa, ele começa a ficar mais restrito, então ele começa a não fazer as coisas que ele gostaria, ele tem medo de lugar mais longe, e aí isso é um ciclo vicioso, porque ele vai ficando mais restrito, vai perdendo mais músculo, vai tendo sintomas depressivos, vai se isolando e ele pode entrar num ciclo extremamente negativo, com consequências muito ruins para ele, né? O paciente muitas vezes vai adquirir uma marcha na fisioterapia que tem o potencial de andar dentro de casa, às vezes com auxiliar e supervisão de terceiro, mas talvez na rua é um risco, então a gente orienta muitas das vezes, quando for para a rua, vai na cadeira, porque as pessoas às vezes moram em aclive, em regiões de morro, regiões que tem calçada, muitos elevados, então é difícil, não tem como a gente garantir essa segurança. A conscientização é feita para que os proprietários dos imóveis tenham mais empatia e possam garantir que os passeios estejam dentro das normas de acessibilidade. Isso tem que ser pensado por políticas públicas para promover a inclusão, né? Os ônibus, né? Tudo tem que ser pensado na população que está envelhecendo e a quantidade de idosos que estão aí no dia a dia. E a gente quer que os idosos possam ir e vir aonde eles quiserem, né? Garantir essa independência deles. É também uma questão de dignidade, né, para essa população. Então a gente entende que precisa realmente rever esses ambientes urbanos, né? Olha, quer saber o que eu penso a respeito da solução desse problema? Nós estamos, inclusive, aguardando resposta lá da Prefeitura.
Mas esse é um problema sem solução, por enquanto, aqui em Patos de Minas. Nós temos 2 problemas em relação a isso, sem solução aqui em Patos. Porque Patos inteira tem esse problema com as calçadas. Patos inteira. Para mexer nisso aí vai gastar muita fiscalização, vai gastar muita autuação, gasta-se muito dinheiro. O outro é a numeração da cidade. É um absurdo a zorra que é essa numeração aqui em Patos de Minas. É uma barbaridade isso. Você entra numa rua, começa com o número 10, daqui a pouco chega o número 500, aí vem o número 2000, volta para o número 15. Tem rua aqui que é impossível você localizar um endereço. Essa questão do CEP em Patos de Minas é uma questão muito, muito complicada. Mas quem sabe, né? Quem sabe um dia aparece dinheiro para fazer isso aí. Ninguém que passa pela prefeitura põe a mão nessa cumbuca aí, porque é dinheiro demais. É muito dinheiro que se gasta para fazer esse tipo de coisa. Fizemos errado no passado, temos que assumir que está errado e que não tem condição de arrumar. Essa questão dos passeios, é preciso ter uma atenção toda especial do município para na hora de assinar um alvará de construção de uma casa, né, daqui para frente, ou de um bairro, por exemplo, né, essas construtoras fazem esses bairros aí, coloca isso aí, essa acessibilidade e tal, e cobra isso com a fiscalização, porque aí tem condição de fazer do que vem daqui para frente. O que está daqui para trás é um negócio complicado, muito complicado. É a mesma coisa das lixeiras, do problema das lixeiras aí que estão na cidade e que a gente vai falar, já deu briga, sabe, um vizinho com outro brigando por causa da lixeira. Ah, você colocou lixo na minha lixeira, você não tem lixo na lixeira na porta da sua casa e é obrigado, por lei, a ter a lixeira lá na porta de casa. Agora é obrigado a ter. E essa lei foi conflito entre vizinhos. Porque um vizinho vai lá e faz a sua lixeira bonitinho, o outro não se importa com isso, pega o lixo e põe na lixeira do vizinho. Aí é briga, né? Aí você está querendo o quê? Muito bem, pessoal, agora tem novidade em Patos de Minas. A Ford chegou na cidade. Para falar sobre isso, está chegando aqui comigo o José Armando, que é o proprietário da Ford Moderna, e o João Armando, que é filho do José Armando e é o gestor da empresa. José Armando, primeiro prazer te conhecer. Prazer meu, tudo bem? Tudo ótimo. Goiano do pé rachado, é isso? Eu sou, na verdade, ele é goiano. Ele é. Tá bom, João? Nós invertemos, né? Eu sou mineiro de Uberlândia, né? Você foi para lá? Fui para Catalão em 87, o João Armando nasceu em Catalão em 2004 e agora ele é um mineiro, né? Ele mora em Lavras, ele é estudante aqui na UFLA. Ah, é? E você vai ser o gestor da empresa aqui, ô João? Depois que eu formar, se Deus quiser, a ideia é voltar e vir para Patos. Você firma os cascos, porque aqui é bom, viu? Você vai beber água aqui, não vai voltar, não vai sair daqui mais não, fácil não. Um dos motivos foi, a Vanessa contou uma história, a Vanessa é minha esposa, né? E um dos motivos dela se encantar por Patos foi a vinda nossa aqui correndo de bicicleta. Ele vinha correr de bicicleta, Copa Minas. O João, né? Corrida de estrada. A sua mãe veio com você, né? Aliás, ela contou essa história nas redes sociais, né? Ela veio aqui e gostou demais da cidade e tal, por isso falou com o marido, João, Zé, é lá em Patos que a gente vai abrir essa loja. Eu já conhecia bastante tempo. Né? Mas aí, me fala então, como é que surgiu esse projeto para trazer, além da questão da Vanessa, o que mais te seduziu para colocar a Moderna aqui em Patos? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando a Ford fez a reestruturação em 2020, ela mexeu em muito tabuleiro, né? Ela nomeou alguns distribuidores, cancelou alguns e Patos ficou com um vácuo, a região do Alto Paranaíba ficou com um vácuo, né? E depois, com o nosso trabalho, a Ford nos deu a oportunidade de escolher alguns lugares para abrir, para ampliar o negócio. E nos convidou, em função do trabalho que a gente fazia, aliás, ainda faz lá em Goiás, e a Vanessa também trabalhando já com a gente na área financeira, e também a Vanessa muito ligada, ela trabalha na Associação Brasileira de Distribuidores Ford, na parte de treinamento, ela adora treinamento. Então ela se destacou nisso, a Ford gosta muito dela, e deu a oportunidade para a gente abrir esse negócio em função do que a gente faz, do que a gente se dedica ao negócio. E Patos era uma oportunidade tanto, né? Tão próximo da gente, já conhecia,
E uma cidade, esse Alto Paranaíba é muito marcante, eu acho ele muito marcante, é muito diferente de tudo que eu habituei a conviver, né? A região é muito forte, as pessoas são muito trabalhadoras, é impressionante, muito discretas, isso chama muita atenção, né? Todo mundo é muito pujante, todo mundo está aqui preocupado em realizações pessoais, familiares, eu percebo muito isso. E a gente viu isso como um lugar, como uma oportunidade, e a gente se dedica muito ao que faz. Estamos abrindo agora no dia 23 uma loja que o nome já fala, ela é moderna, ela é ousada, tá? Mas é o que a cidade merece, a região merece. Eu acho que a Patos merece muito o que a gente está trazendo para cá a nível de estrutura e a nível de espírito comercial, né? A gente tem muita vontade de começar uma nova história. O que a Ford está trazendo para cá, a Moderna, né? Está trazendo para cá com a Ford em relação a produtos e a prestação de serviço? É só produto ou tem prestação de serviço? A loja, a Moderna, ela está num prédio de 6 mil metros quadrados, né? Com estrutura de receber o cliente, receber estoque, oficina completa, um showroom maravilhoso para novos e seminovos. Então, a loja que vocês vão conhecer a partir do dia 23/7, que nós vamos inaugurar no dia 23/7, a loja é moderna e é maravilhosa. O portfólio Ford é um portfólio muito... Olha as imagens aí, ó, que espetáculo. Lembrando que ela não está pronta ainda. Essas imagens aí... Está no finalmente, olha esse pórtico, olha esse pórtico, é a coisa mais linda, né? É exatamente, ali a oficina, né? E aí, voltando ao portfólio Ford, o portfólio Ford é um portfólio muito inteligente, né? Toda a linha Ranger, que é a linha de picapes que mais uma montadora investiu no mercado brasileiro, em qualidade de segurança, qualidade de economia, qualidade de tudo que se trata de segurança é o que a Ford tem de melhor nessa picape. Os veículos mais icônicos do mundo estão hoje no Brasil, né? A nova F-150, a nova Raptor, que era um sonho, eu nunca imaginei que eu pudesse andar numa Raptor na minha vida. A gente usa uma. O Mustang, na sua versão abaixo do Shelby, que é o Dark Horse, a pronta entrega para vender. Que dia que a gente imaginava que a gente ia poder andar no Mustang? E a gente tem facilidade. Agora a Ford trouxe esse portfólio. A nova Territory, que é um espetáculo. Esse SUV maravilhoso, que é inteligente, tem um custo-benefício tanto. A nova Bronco, que é uma aventura. A nova Ford Maverick, que é uma aventura. Um carro AWD com motorização 253 cavalos. E nós estamos trazendo tudo isso para cá, né? E tudo com a oportunidade de conhecer e dirigir, né? Isso tudo, o importante que você disse aí, além de ter o produto, Zé, a prestação de serviço, né? Porque a oficina é extremamente importante, né? Essa história seja com ela, não compra esse carro porque não tem assistência técnica aqui, né? Exatamente. Muitas vezes nós ouvimos isso aqui em Patos de Minas. Eu compro o meu carro aqui, mas eu tenho que ir a Uberlândia, Belo Horizonte, São Paulo para fazer uma revisão. Não é assim com a Moderna, né? Não, a Moderna é uma loja completa. Sem nenhuma modéstia, a Moderna é a loja mais completa, eu penso, que de Patos hoje, a nível de estrutura física, de investimento em interatividade. O nosso conceito não é só o conceito Ford. O nosso conceito, desde quando eu comecei a trabalhar com automóvel, tem 38 anos, o nosso foco principal sempre foi resolver problema rápido. A gente sempre teve o foco de querer ser atendido da forma, de atender da forma que a gente gostaria de ser atendido. Então é uma característica nossa. E é um DNA nosso, não é conversando aleatoriamente, não. O decorrer dos dias e dos meses, dos anos, nós vamos mostrar isso aqui, porque é uma coisa que a gente aprendeu a fazer e a gente faz isso com espontaneidade, com o coração, porque a gente sabe fazer isso naturalmente. A gente nasceu lá dentro. Agora, em relação a investimento, para a cidade de Patos de Minas é muito significativo isso também, né, Zé? Eu acho que Patos o investimento está à altura da cidade, sabe? Eu acho que Patos é uma região, quem não enxergou é porque é cego, né? Eu falo porque essa região do Alto Paranaíba aqui, ela é diferente. Eu falo uma coisa interessante aqui, né? A gente convive com todo tipo de pessoas, A coisa que mais me marca aqui, que são a sequência familiar que a gente vê nas pessoas, a informação passando de cima para baixo, a gente vê isso. E a simplicidade, e a descrição. Eu acho isso um máximo na cidade e na região, né?
Dependendo do que a pessoa é, do que ela tem ou deixa de ser, ela é discreta e ela está ali para dar sequência e deixar o legado dela, né? Em todas as áreas eu percebo muito isso aqui, né? Eu acho bem interessante, bem legal. E aí, se o João está aqui, né? O João é um goiano mineiro, eu sou um mineiro goiano, agora eu virei um patureba, né? E é isso. Só não pode ser patife. Eu sou. Sair daqui, não tem, aumentar o rojão aqui, vira patife, viu? Não, essa opção não tem, né? Eu tenho que. Muito bem. Eu tenho que fazer virar, né? Eu não tenho essa opção, não. Tá certo. Você vai formar lá, você estuda em Lavras, né, João? O João estuda em Lavras. Estudo em Lavras, estou indo para o 7º período, daqui acredito que 2 anos eu estou formando. E vem para cá. Eu devo trabalhar como engenheiro agrônomo por uns 2, 3 anos, aí pegar uma leve experiência e depois a ideia é voltar direto para lá. Será que você precisa de eu esperar você chegar aqui para comprar uma caminhonete Ford? Pelo amor de Deus, né? Não, nesse tempo todo não. Você pode comprar na próxima semana, não? Posso? Ela deve. Deve. Muito bem. Vamos fazer negócio sim. Agora é o seguinte, a loja inaugura agora no final do mês, né? Dia 23, agora, quinta-feira. A gente escolheu a abertura na quinta-feira e na Semana da Fenaminas, né? Porque quinta-feira é um dia que a chance das pessoas viajarem é menor, né? Então a intenção é que as pessoas da cidade estivessem aqui, porque sexta-feira todo mundo, a maioria das pessoas ou vai para um rancho, ou vai descansar e não quer saber de festa. Então a intenção foi essa e pegar a Semana da Fenaminas, né? Isso foi a ideia da Moderna em conciliar a Fenaminas, né? Que começa terça-feira até inaugurar no dia 23, que é na quinta. Muito bem. Antes de você nós vamos estar presentes na Fenaminas também com o stand, tá? Ok. Vai ser bom, hein? A Fenaminas vai ser muito bom. E a sua presença lá vai ser extremamente importante. Eu venho na Fenaminas desde 2024. Bacana. Ô Zé Armando, a gente sabe que o histórico da Ford aqui em Patos de Minas, ela teve uma solução de continuidade numa outra época. Quer dizer, o passado é uma outra época em relação de relacionamento comercial, relação de tecnologia, em relação da modernidade do negócio, até de produtos que hoje são outros produtos que são oferecidos pela Ford no Brasil. Essa modernidade com a inauguração da loja vai estar toda lá à disposição, né, Zé? E essa diferença as pessoas vão notar, porque a ideia que se tinha antigamente da Ford é uma, a de hoje é outra realidade. Eu acho o seguinte, a Ford sempre foi uma empresa muito pujante, muito moderna, que a Ford ela é precursora em engenharia. A Ford é uma empresa de engenharia, né? Não é simplesmente uma montadora de carros. A Ford é que essa hibridade no mundo inteiro começou com Ford, desde quando o Fusion foi lançado, todas as primeiras estudos em faculdades americanas foi feito com Ford, com parceria, e ela sempre foi tecnológica. O que acontece que, eu falo que essa virada de chave, eu faço muito essa menção, de 2020 para cá, porque ela entendeu a necessidade de mostrar o que ela realmente é para o público, ser muito mais comercial. Porque ela, em 2012, a Ford fez um lançamento de uma Ranger que já era um espetáculo, mas ela não mostrou da forma que ela era. Então a Ford está mais inteligente, ela definiu um formato de mercado muito claro no mundo inteiro, que é o quê? Vender picapes, SUVs e veículos vans de pequenos transportes, né, de passageiros e de carga, que nós vamos chegar nesse ponto também, que é um mercado de tanto essa região. Então está muito claro isso na companhia no mundo inteiro. E a gente vê a altura do que ela se propôs a gente vê a altura da mudança dela, trazendo todo esse portfólio aí de produtos e de qualidade no pós-vendas, né? Essa que é... Não sei se eu te respondi muito bem a pergunta, né? Sim, claro. É isso mesmo, porque a noção de Ford que a gente tinha aqui é de uma Ford completamente diferente de alguns anos atrás. Hoje a Ford ela está muito mais agressiva no mercado, com certeza, se posicionando de uma maneira bem diferente, né? Mostrando e com produtos também diferentes, né, Zé? Com certeza. Essa nova Ranger que saiu aí é um espetáculo, né? Isso é um espetáculo. Eu gosto tanto da Ford que mesmo em épocas difíceis, né, que nós vendemos desde Ranger, HSD, F1000, nossa, eu só vejo coisa boa dentro da Ford, porque o produto era diferente e tudo que a gente conseguiu conquistar, eu estou falando na minha pessoa física,
Tudo que a gente conseguiu conquistar foi através dela, né? Então, o amor fazer as coisas com o seu DNA é forte. Ah, né? total. E outra marca, não, nós temos outra marca, não posso falar dela aqui não, porque eu não, na minha área de influência, né? A marca coreana, muito bem representada, que é uma marca também muito perfil Ford, porque é uma marca que também aprendeu os primeiros produtos que ela vendeu na Coreia foram importados Ford, né? Então, eu sou Ford o tempo todo, né? Porque eu gosto mesmo do estilo, eu gosto da preocupação com qualidade e com itens de segurança. Ela é diferente. Muito bem. Então, olha ali para aquela câmera ali e convida o povo dessa região aqui para a inauguração da Moderna em Patos. Exatamente. A partir do dia 20... a loja está praticamente pronta, né? A partir do dia 23/7, nós estamos lá de portas abertas para vocês nos conhecerem, né? O Armando também vai estar aqui, minha esposa, que é a Vanessa, que é sócia, que é a idealizadora, é o motor da engrenagem, né? E nós estamos lá para vocês nos conhecerem e vocês conhecerem a estrutura que a gente criou, pensando no que essa região, no que Patos representa, não só em Minas, como no contexto nacional, né? Eu enxergo isso. E essa cidade realmente é muito diferente. João, todo mundo convidado, né? Todo mundo convidado, vem você, sua família, aproveitar boas músicas, bons momentos, muito rock, que é o que a gente gosta. E vamos lá, todos vocês convidados, venham nos conhecer. E outra coisa, condições especiais de lançamento. A Ford faz essa vantagem. Você cria se você tem um evento, o evento é a inauguração. Sim. Então nós temos condições diferentes. O Ranger aqui é mais barato que outro lugar? É mais barato que outro lugar. Durante o período agora, a partir do dia 23, ela é mais barata. Nós já fizemos algumas vendas já. Muito bem. Estarei lá para presenciar isso aí, Zé. Obrigado pela visita aqui. Você, viu? Obrigado, João. Sucesso absoluto aí para a Moderna. Eu acho que antes de mais nada, a gente tem que entender a importância de mais uma empresa forte, com raízes profundas, sendo inaugurada aqui em Patos de Minas, né? Zé Armando é um empresário de sucesso, a família dele, né, que saiu de Uberlândia, foi para Catalão, chegou lá, explodiu, né, e está trazendo toda esse conhecimento aqui para Patos, trazendo um bom negócio aqui para a nossa sociedade. Então, um abraço aí, sejam bem-vindos em Patos de Minas, sejam felizes aqui e com muito sucesso. Obrigado. Tá bom? Obrigado a todos, prazer em estar aqui. Um abraço, Obrigado. Um abraço, João. Até mais. Até mais. 2 meninos, 2 famílias, uma mesma luta contra uma doença rara e um inimigo em comum que vai além da distrofia muscular de Duchenne. Ambos tiveram parte do dinheiro arrecadado em campanhas desviado pela mesma empresa. E o pior, o remédio que pode frear a doença custa 17 milhões de reais. História aqui para você, ó. Na tela, pode rodar. Não é fácil, mas a gente faz o que for preciso para salvar a vida de um filho. A gente passou por momentos que muitas vezes deu vontade de desistir. Nessa fase agora, a gente só quer justiça. O Lipe tem 12 anos, é de Alfenas, região sul de Minas Gerais. Foi diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne em 2021, depois que algumas pessoas observaram que ele não se desenvolvia como outras crianças da mesma idade. Essa doença genética rara e degenerativa causa o enfraquecimento progressivo dos músculos. Com isso, realizar atividade simples pode se tornar impossível se a doença não for freada. A distrofia muscular de Duchenne hoje não tem cura, mas existem diversos tratamentos que podem retardar muito a progressão dessa doença, como a famosa terapia gênica no mundo todo, e existem outros estudos em andamento, porém são estudos, não são medicamentos aprovados e disponíveis para venda em nenhuma parte do planeta. Um dos remédios para frear a progressão da doença é o Elevidys, que custa 17 milhões de reais. Por isso, as famílias se mobilizam em campanhas para arrecadar o valor milionário. A família do Lipe foi em fevereiro para os Estados Unidos.
já que o país oferece essa e outras terapias contra a doença. Quando eu percebi que a nossa arrecadação estava diminuindo em vez de aumentar, a primeira coisa que eu fiz foi tentar um visto para poder vir para os Estados Unidos, porque eu sabia que aqui existiam várias terapias gênicas em andamento, além do Elevidys ser uma terapia aprovada pelo FDA. Então eu decidi apostar todas as fichas, as últimas, e aqui nós estamos correndo atrás de uma alternativa, seja o Elevidys, seja um outro estudo, para que ele tenha acesso a uma terapia gênica que vá de fato interromper a progressão da distrofia muscular de Duchenne. Nós estamos aqui correndo atrás, batendo na porta e aguardando a nossa vez, porque não é uma coisa simples, né? São terapias gênicas de altíssimo custo, mesmo que em fase de estudo já estão em fases muito avançadas, na iminência de serem aprovadas pelo FDA e serem liberadas à venda. A gente passou por momentos que muitas vezes deu vontade de desistir, inclusive ainda passamos diariamente por isso, porque não está sendo fácil. Não é porque a gente está aqui que a gente já garantiu o tratamento do LIP, muito pelo contrário. Então, assim, vários dias, várias situações, várias ocasiões, a gente já quis voltar para o Brasil, a gente está à beira de um colapso, a verdade é essa, mas a gente não desiste por causa do LIP. Em meio à batalha contra a doença, o LIP e a família ainda enfrentam mais desafios. Segundo eles, tudo que foi arrecadado até agora foi desviado por uma empresa que fazia a gestão da campanha. Nós tivemos acesso a uma empresa que se dizia trabalhar com marketing digital, e essa empresa iniciou fazendo uma rifa para a gente, que no início deu muito certo, e a gente acabou colocando toda a nossa confiança, né, nessa empresa, para que eles pudessem fazer a gestão da campanha e nos ajudassem a chegar no valor mais próximo, uma vez que eles nos disseram que já tinham conseguido fazer isso antes, com uma outra criança. E a gente deu total autonomia e depositou 100% da nossa confiança nessa empresa. A família do LIP conheceu a do Cauã, que também trava uma batalha contra a distrofia muscular de Duchenne por conta do prejuízo sofrido em campanha e aplicado pela mesma empresa. Essa empresa, ela recebeu um total de R$2.100.000 em Pix das contas da campanha. O que essas pessoas fizeram com a gente, que se aproveitar de um momento de fraqueza para ganhar nossa confiança. Nossa ação na justiça busca clarear toda essa situação. O caso do Cauã também está na justiça. A gente passava valores para eles, que assim, hoje eu vejo que não era o certo, né? Só que aí eles, tipo assim, eles eram validados, né? Eles tinham feito uma campanha aqui na região que foi sucesso e foi muito bem recomendada. Então a gente não desconfiou. E tipo assim, agora nós estamos aguardando eles, né? Passar pra gente quanto gastou. A gente tinha pouco mais de 350 mil na época. E aí vocês não sabem o que foi gasto, o que foi feito com esse dinheiro? A gente não sabe o que foi gasto. Aí por isso entramos na justiça para eles esclarecerem pra gente. As famílias resolveram falar para alertar sobre uma realidade cruel e também para que as pessoas não desanimem e continuem a ajudar. Infelizmente, essa atrocidade que cometeram com a minha família e com a família do Cauã, com a família do LIP e com a família do Cauã, infelizmente essa atrocidade levou muitas pessoas a ficarem com o pé atrás e com receio de ajudar em campanhas beneficentes, seja a do Cauã, do LIP ou de qualquer outra criança que precise. Eu acho que a gente não deve acreditar em tudo que se vê na internet, porém a gente não pode ficar frio achando que tudo é um golpe. Eu peço que vocês não parem de ajudar, continuem ajudando. Eu acho que
situações como essa que a gente está passando, eu não desejo para ninguém, E eu acredito que isso pode ser menos doloroso com o apoio de outras pessoas. Nós entramos em contato com a pessoa responsável pelo marketing, que informou que sobre o processo envolvendo o LIP, ele tramita em segredo de justiça. Sobre o caso do Cauã, disse que a empresa não foi citada nem notificada em nenhuma ação até o presente momento. Formalmente, portanto, a empresa desconhece o teor de qualquer alegação e não pode manifestar sobre algo que não foi apresentado pelos canais legais. Agora, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Tem segredo de justiça para justiça. Se eu ficar sabendo, é claro que eu vou divulgar. Se eu sei, é claro que eu vou divulgar. Né? E em relação a aguardar o momento certo, para a empresa ter conhecimento do fato, da denúncia, da ação na justiça, seja lá do que for, oficialmente, isso a gente vai aguardar sim, mas de olho, e nós não vamos perder o rastro dessa notícia. Pode ficar tranquilo que nós vamos até a apuração final, porque se tiver golpe em relação a essa arrecadação, é crime para todo lado, né? Contra a pessoa, contra quem está promovendo, contra o beneficiado e contra as pessoas que colaboraram com essa campanha. Então, podem ter certeza, nós vamos acompanhar de perto. Deixa eu falar para você da Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde você encontra um combustível de primeiríssima qualidade, combustível garantido pelo proprietário do posto, porque é um combustível legal, que tem origem limpa, onde a origem é conhecida, com nota fiscal, sabe de onde veio o combustível que vai ser colocado aí no tanque do seu veículo. Além disso, tem promoção toda semana. E além da promoção, tem o melhor preço e tem um atendimento impecável para você. Nos 3 postos. Posto Água Limpa fica na Major Gotti, ali no centro da cidade, pertinho do antigo balão da Vox. Posto Quem, na Ponto Chique 224, Vila Garcia. E o posto Terra Nova, na Avenida JK 700, entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de Postos de Combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Gente, empurra para cá, para mim, esse carrinho aí, Eli. Carrinho não, né? Empurra a mesa para cá, porque tem rodinha, então a gente acha que é carrinho. Isso aqui é só para me dar um suporte aqui, para eu poder explicar para você direitinho a respeito disso. Nós vamos falar para você agora, onde eu estou? 2 ou 3? Agora eu estou na 2, então vou falar ali para a câmera 2. Nós estamos vendo aí uma série de denúncias em relação à atuação da secretária municipal, ex-secretária municipal de saúde, Ana Carolina. Essas denúncias foram primeiro para o Ministério Público, depois foram para a Câmara. O Ministério Público abriu inquérito civil, mandou para a Justiça, para a polícia, para fazer uma apuração criminal. Isso está em andamento. E, naturalmente, a gente está aguardando o momento certo para buscar essas informações do andamento desse inquérito na polícia e também no Ministério Público, para trazer para você. Verdade é que está em andamento, né? Não parou. A gente não tem falado sobre esses 2 inquéritos, mas eles estão andando. O promotor público está trabalhando e o delegado também trabalhando nesse caso. Em relação à Câmara Municipal, nós tivemos a instauração da CPI, né? Tivemos a instauração da CPI e nessa instauração dessa CPI, falando aqui para você, na câmera 3,
né? Essa instauração da CPI, ela foi feita, muito tumulto na configuração, muito tumulto na denúncia, muito tumulto para aceitar a mesa diretora, para o presidente aceitar esse pedido de abertura de CPI. Os vereadores assinaram, dando quórum para que fosse realizada a CPI, fosse instaurada a CPI, depois retiraram os nomes, depois votaram com os nomes para lá. Perdão. Fazendo, sabe, um verdadeiro jogo de cena político em tudo isso que está acontecendo. A gente entende porque esse é o movimento numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, a gente tem visto diariamente isso aí acontecer. Enfim, foi aberta, teve quórum, o pedido foi aceito, foi aberta a CPI. Aí, aberta a CPI, foram escolhidos os membros que vão compor essa CPI. Obrigado, Li. Foram escolhidos os nomes, de acordo com o regimento interno, a gente vai falar a respeito disso aqui, pelo menos que é o que nos foi informado, mas acontece que um dos vereadores, que inclusive é membro dessa comissão parlamentar de inquérito, achou que não estava muito certo e acabou entrando na justiça contra isso. O vereador é o Paulo Henrique Fernandes Caixeta. Ele entrou na justiça, propôs uma ação. E a ação, né, trata-se de pedido de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado por Paulo Henrique Fernandes Caixeta, está aí na tela para você, contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, nomino aqui Cabo Batista, que é o presidente. Resultado desse pedido na justiça está aí na tela. O juiz Bruno Henrique de Oliveira, juiz de direito, disse o seguinte, aspas para ele, coloca aí na tela. Ante o exposto, depois dele ter falado a respeito do que ele achava, ter defendido a sua decisão anteriormente aqui nessa ação, ele conclui isso aí. Ó. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações que julgar necessárias, e etc, etc, etc. Então, foi indeferido. Nesse ínterim, o vereador Paulo Henrique Fernandes Caixeta achou que não estava certo, recorreu dessa decisão para o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E antes desse indeferimento aí, Ayandra, deixa eu ler aqui, que trata-se de agravo de instrumento, é um tipo de recurso, né, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Paulo Henrique Fernandes Caixeta contra a decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Patos de Minas, que nos autos de mandado de segurança impetrado contra o ato imputado ao presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, indeferiu o pedido da liminar e o Tribunal de Justiça concluiu isso que vai aí para a tela. Né? Depois de todas as explicações, depois de todos os detalhes, depois da tese defendida aí pelo juiz, pelo tribunal, indefiro, portanto, o pedido de tutela antecipada recursal. Está indeferido o recurso também em relação a essa primeira ação. Agora, não satisfeito com isso, o
o Paulo Henrique, o vereador Paulo Henrique, entrou com uma segunda ação. No mesmo caso, entrou com uma segunda ação. E essa ação, segunda ação na primeira instância, trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela liminar impetrado pelo vereador Paulo Henrique Fernandes Caixeta contra ato supostamente ilegal e abusivo praticado pelo excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas, senhor vereador João Batista Gonçalves, já qualificado aqui nessa ação. O que ele pediu mais uma vez? A mesma coisa. Ele pediu mais uma vez numa segunda ação. Na explicação da tese do juiz, a Câmara de Vereadores de Patos de Minas é composta por 17 vereadores, sendo eles PP com 4 vereadores, Podemos 3 vereadores, MDB 2 vereadores, o Novo 2 vereadores, o PL 2 vereadores, PRD 1 vereador, Republicanos 1 vereador, União Brasil 1 vereador. Assim, a possibilidade dos partidos com maior número de representantes eleitos não comporem a comissão parlamentar de inquérito demonstra flagrante violação ao princípio da proporcionalidade partidária. E nós temos que reconhecer que tem um adendo constitucional aí, que a CPI foi criada e existe para garantir o direito às minorias, não às maiorias. Então, essa questão da proporcionalidade aí pode ser muito bem questionada, né, doutora? Então, mas mesmo assim, o juiz diz o seguinte: diante disso, defiro a liminar, pode colocar na tela aí, para determinar a autoridade coautora refaça a composição da comissão, garantindo-se as vagas diretas do PP e do Podemos, limitando o sorteio apenas às 2 vagas residuais, nos termos do artigo 98 do Regimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no prazo de 5 dias, até ulterior deliberação ou julgamento final do presente mandado de segurança. Então, o juiz decidiu, né? Deixa eu ver qual que foi o juiz. É o mesmo? Bruno Henrique de Oliveira, juiz de direito. Ele decidiu isso aqui, baseado no regimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E aí eu quero contextualizar isso para você, porque na ausência de qualquer fato, de qualquer problema que não esteja contemplado no regimento interno da Câmara Municipal, recorre-se ao regimento da Assembleia Legislativa para qualquer decisão, principalmente em nível de justiça. Só que, estou aqui com a seção 3 do regimento interno do município de Patos de Minas, que não foi omissa a essa questão, então está contemplado aqui no regimento interno da Câmara Municipal de Patos de Minas, e ao ver de alguns especialistas, na opinião de alguns especialistas que nós consultamos hoje pela manhã, isso está contemplado aqui e deveria ser tomada a decisão de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal, onde que está sendo realizada essa CPI. Na seção 3 do regimento interno, coloca na tela aí para mim, por favor, está aí, do artigo 4º ao artigo 7º, o artigo 4º diz o seguinte: no prazo de 5 dias úteis contados do recebimento do requerimento dos membros da comissão serão indicados pelos líderes, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional partidária.
tanto quanto possível. Não sei o que a Câmara vai declinar da impossibilidade de que foi isso que aconteceu. Artigo 5º, esgotado sem indicação o prazo fixado no artigo 4, o presidente de ofício procederá à designação dos membros da comissão. Resta à Câmara informar se esse prazo não foi observado. Né? O prazo do artigo 4º, que é de 5 dias, né, 5 dias úteis, contando do recebimento do requerimento da CPI pela mesa diretora, pelo presidente. Artigo 6º. O primeiro signatário do requerimento fará parte da comissão, não podendo ser o presidente ou o relator, que é o caso do sargento Leomar, que participa apenas como membro dessa comissão, porque não pode ser nem presidente nem relator. Foi eleito como presidente o vereador Mauri, da JL, e como relator o vereador Paulinho do Sintrasp. Artigo 7º. No caso de o primeiro signatário do requerimento ser membro da mesa da Câmara, sua vaga fica assegurada à representação partidária a que ele pertence. Então, entendo que isso foi contemplado, esse modus operandi do presidente deve ter sido contemplado na íntegra pelo regimento interno, né? Ele deve ter observado aí o regimento interno da Câmara, porque se não tiver agido dentro do regimento interno, está errado, né? Agora, deve ser arguído também, na forma de recurso, o uso do regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo juiz no julgamento desse caso. Isso vai para o tribunal. Acredito que o presidente da Câmara vai recorrer desse assunto. E nós vamos acompanhar esse fato aí. Verdade é que isso está realmente dando dor de cabeça na cidade, trazendo muita discussão aí na cidade, trazendo muitas dúvidas na cabeça das pessoas, né? Saber o que na realidade está acontecendo, porque um assunto sai daqui como alho, chega ali na esquina, vira bugalho. Então é muito complicado isso aí, as pessoas têm que ter o pé no chão para analisar esse tipo de coisa aí. Receber qualquer denúncia, né, com muita paciência, com muita imparcialidade e partir para a investigação e contar na realidade o que aconteceu para a população é uma função da Câmara Municipal e é função mais ainda do Ministério Público de Patos de Minas, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Porque você está mexendo aí? Você quer que eu encerre, André? Tá. Então, a gente vai ficar esperando agora esse recurso, porque estive em contato hoje com a Câmara pela manhã e essa decisão dessa segunda ação ainda não chegou lá na Câmara Municipal, ainda não foi comunicado à Câmara Municipal. Então, chegando lá, nós vamos saber qual que é a providência a ser tomada. Eles tomaram conhecimento disso, me informaram hoje pela manhã, que tomaram conhecimento disso através da imprensa. Vamos ficar aguardando a comunicação oficial, a citação, né, da Justiça sobre essa decisão aí e ver qual que é o caminho que vai ser tomado aí pelo procurador da Câmara Municipal, amando, claro, a determinado pelo presidente, o Cabo Batista. Verdade é que essa CPI está uma discussão só na rua, né? Virou o fato político da cidade nesse ano político que nós estamos vivendo e o fato que chama a atenção das pessoas é essa CPI aí. Eu estou esperando que isso não demore entrar nos trilhos, porque se a CPI foi criada, porque teve necessidade. Se teve necessidade, há necessidade também a respeito do resultado da CPI, do que ela vai esclarecer, ouvindo pessoas, ouvindo interessados, ouvindo testemunhas, ouvindo acusados, né? Então, isso tudo vai mexer muito ainda com o meio político em Patos de Minas e nós vamos acompanhar de perto para você.
Verdade é que há uma movimentação também essa semana em direção ao Ministério Público Estadual. O promotor deve ser acionado, se já não foi acionado, para receber complemento de prova, adicionar mais provas a respeito da denúncia e outras denúncias que eu tenho notícia que já estão formatadas e que estão sendo entregues aí também ao Ministério Público. A gente vai acompanhando isso de perto para você, trazendo a partir de amanhã. Combinado? Então, a notícia a respeito dessa CPI, do que tem acontecido na CPI até hoje, é isso aí, tá? Não tem mais novidades, não temos novidades ainda em relação nesse vai e vem de ação e recurso, de decisão e recurso na Justiça em relação a essa CPI. Eu só queria saber qual que é, porque me estranha muito, né? Porque o Paulo Henrique é membro da comissão apuradora da CPI, né? Membro da CPI. E ele mesmo está entrando insistentemente com essas ações aí. Ou está tudo errado, ou tem alguma coisa errada aí nesse meio da CPI. Se tiver tudo errado, tem que consertar, né? Agora, se for só para atrapalhar também, eu acho que o caminho não é esse. O caminho é ir para a apuração e apurar os fatos. Quem não deve não teme, tem que ser apurado. Hoje há um grande ponto de interrogação na cabeça do patense, né? Saber se realmente isso é verdade, não é verdade. Isso tem que ter uma explicação lógica para isso. E nós vamos acompanhar com você todo o passo dessa notícia, dessa informação, com essa postura, né? De trazer para você a notícia oficial, nua e crua, para você tirar a sua própria conclusão. Agora é hora de falar da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Você está usando dentadura ou rote e mora em Patos de Minas ou região? Eu quero te mostrar como é possível sair dessa prótese que só te machuca e te constrange e conquistar os dentes fixos em até 10 dias. Muito se fala sobre implantes e dentes fixos. Tenho certeza que você já viu vários anúncios aí. Mas deixa eu te falar uma coisa, o barato pode sair caro. Olha só o sorriso dele. Ele usava uma prótese antiga, na realidade ele nem conseguia mais usar a prótese. Agora veja essa transformação. Até rejuvenesce, não é mesmo? Veja dessa paciente aqui também. Nesses casos, nós indicamos para eles a prótese protocolo. Com apenas 4 implantes em cima e 4 implantes embaixo, conseguimos devolver um sorriso fixo e natural. Olha só os resultados. Parece que rejuvenesceu uns 10 anos. Isso mesmo. Além da estética, agora ele pode comer tudo o que gosta e sorrir sem medo. Não deixe essa oportunidade para depois. A sua chance é agora. Agende a sua avaliação e dê o primeiro passo para transformar o seu sorriso. Hora do quadro Advogado do Povo. Estamos recebendo aqui a doutora Kenny Araújo, que veio falar sobre as atualizações, né, da Previdência Social, do INSS. E aí, doutora, tudo bem com a senhora? Tudo Prazer bem. recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Esse negócio dessa regra de aposentadoria, sabe, o relacionamento com o INSS, muda todo dia, né? Todo dia nós temos uma novidade. É mesmo? É. Mas a gente deixa juntar, né, para a senhora falar aqui. Quais são essas novidades aí que nós temos aí? Mudanças no... Por exemplo, que eu posso citar para você, foi uma decisão ontem do Conselho de Recursos da Previdência Social relativa ao salário maternidade. Quando nós estávamos lá na discussão da revisão da vida toda, a forma que o STF viu de arquivar de vez a revisão da vida toda foi julgar duas ADINs, né? A 2110 e a 2111, que
previa ali a possibilidade de concessão de salário maternidade, excluindo aquela carência de 10 meses que eram exigidos para os seguradas contribuinte individual, facultativo e segurado especial. Até então, desde o julgamento dessas ADIs, o que estava acontecendo? A grávida, que estava próximo aí ao nascimento do filho, que ainda não havia contribuído ao INSS, ou tinha perdido a qualidade segurada, ou estava desempregado. Nessa situação, ela poderia regularizar a sua situação para ter direito ao benefício. Ocorre que muitas dessas mulheres estavam regularizando a situação no INSS após o nascimento da criança, após o fato gerador. E na data de ontem, o Conselho de Recurso da Previdência Social, que é o órgão, é o tribunal administrativo, né, o que julga os recursos aí decorrentes das decisões do INSS, fez uma modificação no enunciado 19, que está dizendo o seguinte, que a segurada facultativa, ela também tem direito ao salário maternidade, sem carência, mas ela deve comprovar a qualidade segurada antes do fato gerador. Então, hoje... Antes do fato gerador, é o nascimento da criança. É o nascimento da criança. Então, hoje, a dica é para essas pessoas, para essas seguradas facultativas, quando forem dar entrada no seu benefício, ele não pode ser feito de maneira aleatória. Você deve verificar o seu vínculo com o INSS, verificar se você tem qualidade segurada. Se não tiver, você deve regularizar o seu CNIS antes de dar entrada no benefício. E lembrando, se o pagamento for feito após o fato gerador, ou seja, se o pagamento for feito após o nascimento da criança, ela não terá direito ao benefício, mesmo que esteja no prazo, tá? Porque o contribuinte individual, o segurado facultativo, ele pode pagar a Previdência Social até o dia 15 de cada mês. Então, se do dia 1º ao dia 15 houver o nascimento da criança e ela ainda não estiver pago, não tiver feito o pagamento daquela contribuição, ela não vai ter direito. Então, deve observar isso. Então, o INSS está cada dia mais técnico, está cada dia mais criterioso. E é só um pagamento? Basta um pagamento. Em tese, né? A gente tem que analisar a situação, cada caso específico, porque às vezes a pessoa está no período de manutenção de qualidade segurada, às vezes ela não precisa fazer essa contribuição, às vezes era segurada empregada, por um recebimento de seguro-desemprego, ela pode prorrogar o seu período de graça. Então, essas questões precisam ser feitas. Isso é só numa condição especial, né, doutora? Porque se a pessoa estiver vindo regularmente ou pagando se ela é segurada empregada, é a empresa que vai dar entrada. E aí a empresa está pagando regularmente. Se ela é segurada empregada, ou seja, se ela é seletista, se ela trabalha de carteira assinada, independentemente se o seu empregador está recolhendo ou não para a Previdência Social, ela tem direito ao benefício. Por quê? Porque ela não é a responsável tributária, né? Então, como a responsabilidade é da empresa, havendo pagamento ou não, ela tem direito ao benefício. Muito bem, então ficar esperto aí para Porque veio muito, né? Depois da revisão da vida toda, o salário maternidade foi o requerimento do momento, né? Então, várias pessoas fazem divulgação disso no Instagram, verificam tanto no Instagram, no Facebook. Então, tem que ficar atento a esse fato. A regularização não pode ser feita após o nascimento da criança. Se for feita, ela não vai ter direito ao benefício. Muito bem. Mudando um pouco de assunto, eu queria que a senhora explicasse de novo o que é esse CNIS aí. O CNIS, ele é o Cadastro Nacional das Informações Sociais. Ele traz todo o histórico laborativo do segurado, seja ele do regime geral ou do regime próprio. Ele traz do regime próprio a título de informações, né? O que o regime próprio coloca no sistema, ele vem também para o CNIS. Então, ele é o principal documento que o segurado tem para ter acesso aos benefícios do INSS. E o que a senhora questiona em relação a erros no CNIS? Bom, como ele traz todas as informações da vida laborativa do segurado, muitas pessoas acham que basta fazer o requerimento no INSS, que não precisa de regularizar aquela situação que está no CNIS. O CNIS, muitas vezes, ele é falho, por quê? Ele vai de informações transmitidas pelos empregadores através de GFIP, ele vai
através de informações dos segurados pagos nos carnezinhos, vai informações de segurado especial. Então, muitas vezes, ele falta. A gente observa, quando vai fazer as análises dos requerimentos, que no CNIS faltam informações sobre vínculos que constam na carteira de trabalho, não estão no CNIS, informações de remuneração. Às vezes tem o vínculo, mas há algum erro de transmissão da GFIP, por exemplo, e o salário de contribuição não entra nas informações do INSS. Quando a pessoa, por exemplo, ela é contratada no regime próprio, ou seja, no estado ou no município, isso acontece muito com o professor, por exemplo, que é uma área que eu mexo muito. Você verifica que tem professores que trabalham contratados para o estado e que trabalham contratados pelo município. E a hora que você vai conferir as informações no CNIS, estão faltando remunerações, estão faltando fechamento de vínculos, estão com informações extemporâneas, ou seja, o empregador repassa aquela informação ao INSS fora do prazo. Mas esses aí são erros que podem ser recuperados? Sim, podem ser recuperados. É isso que a gente tem que chamar a atenção. Depois de 2019, por exemplo, que foi a reforma da Previdência, os valores abaixo do salário mínimo, eles não são contados nem como tempo de contribuição, nem como carência. Então, hoje, o CNIS ele é o principal documento do segurado. E se ele não for tratado, se ele não for regularizado antes de fazer os requerimentos, o segurado pode ficar em prejuízo. Por quê? Exclui períodos, exclui remuneração. Então, às vezes a pessoa teria direito a um benefício de aposentadoria por idade, mas estão faltando 2, 3 vínculos da carteira de trabalho, ela não vai fechar os 180 meses de carência, os 15 anos de contribuição. Então, se você faz essa análise antes, se você faz essa regularização antes, você salva um benefício que poderia ser indeferido, você melhora uma RMI, a renda mensal inicial, ou seja, você melhora o salário de benefício porque você inclui salários de contribuição que estão faltando nos benefícios. Então, o CNIS é o principal documento. E a pessoa tem uma ilusão de que ela entrou no aplicativo do INSS, fez aquela simulação que está lá, ela está garantida com benefício. E não é bem assim. Principalmente para os professores, eles devem ficar atentos, porque aquela simulação que usa como a base o CNIS, né, ela não traz a simulação, ela não traz todas as regras da aposentadoria do professor. Então, principalmente o professor aqui, ele tem que ter um cuidado especial. Muito bem. Para a gente encerrar, eu só queria mais um pitacozinho, rapidinho, doutor. 1h45 já da tarde. Esse relógio seu anda rápido aí. Você está adiantando esse relógio aí para ir embora mais cedo, viu? Estou sabendo disso aí, viu, Lê? Mas, viu, doutora? Em relação... Está tendo ainda golpes contra tem. O aposentado? Tem. Todos os dias, todos os dias. Principalmente o golpe do falso advogado. Então, nós precisamos alertar todos os clientes, seja no meu escritório, seja da Advocacia de Patos. Fiquem atentos com os golpes dos falsos advogados. Recebeu mensagem via WhatsApp com a foto do seu advogado, certifique se aquele número é realmente o número do contato oficial do seu advogado. Fiquem espertos, normalmente, pelo menos no meu escritório, eu vou falar por mim. No meu escritório, nós não solicitamos adiantamento de valores, nós não solicitamos depósitos para que seja liberado alvará. Não existe isso de enviar link para poder você participar de uma audiência repentina. Né? O juiz está aguardando, o promotor está aguardando. Gente, isso não existe. Isso é golpe e cada vez que você clica nesse link, você está dando acesso ao golpista, né, das suas informações, principalmente de bancos. Então, fiquem espertos, não passem nenhuma informação se você não tem certeza com quem você está falando. Além do golpe do falso advogado, nós temos o golpe do falso servidor, que fala que visita o segurado na casa dele para fazer prova de vida. Não, isso não existe. A prova de vida em casa, feita pelo servidor do INSS, ela é feita em casos específicos. É uma exceção, é para aquele segurado que não consegue se deslocar, que está na cama. E é quando é requerido pelo... E quando é requerido, porque o INSS ele tem como fazer essa verificação pelos sites do governo, pelo SUSFácil, pelo cartório eleitoral, pela carteira digital. Então, só daquele segurado que o INSS não conseguiu comprovar se está vivo ou não,
é que vão ser analisadas a necessidade e a possibilidade de um segurado, de um servidor visitar esse segurado. Então o INSS não liga, o INSS não pede informação, o INSS não faz prova de vida via telefone. Então vocês precisam ficar espertos para não cair em golpes. Porque eles estão por conta, né? Eles ficam 24 horas no presídio sem fazer nada. Obrigado por enquanto, doutora. Muito obrigada mais uma vez e um abraço a todos. Pode rodar. Deixa eu dar uma dica aqui que facilita muito o seu dia a dia. Eu já baixei o novo super aplicativo Unimed e posso falar, ficou muito mais fácil acessar tudo o que a gente precisa. Com ele, você consulta o guia médico, acompanha autorizações, carteirinha digital e vários outros serviços. Tudo em um só lugar e na palma da sua mão. Rápido. E para baixar é bem simples. É só acessar o App Store ou o Google Play, procurar por Unimed e instalar o aplicativo verdinho, tá? Instalar o Unimed, mas aquele aplicativo verdinho. Ou se você preferir, pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela. Já sai tudo certo para você, já te leva aí, já facilita o seu caminho. Eu já estou usando e aprovando para você. Agora só falta você. Baixe o novo Super App Unimed e tenha mais praticidade, agilidade e tranquilidade no seu dia a dia. Em caso de dúvidas, é só você ligar no WhatsApp que está aí na tela, 3820-1622. Vou repetir para você, 3820-1622, ok? Vamos lá para o nosso WhatsApp. WhatsApp na tela, você falando comigo na tela da televisão. A Thelma, boa tarde, Gui, ótimo programa. Obrigado, Thelma, um grande abraço para você. José Maurício, boa tarde, Gui. Manda um abraço para o meu filho Matheus, que está aniversariando hoje. Matheus, parabéns para você, muita felicidade, grande abraço, viu? O Edson, boa tarde, Gui. Manda um abraço para nós aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida. Edson, e para você e para os outros aí também, para todo mundo no Nossa Senhora Aparecida. A Beth, boa tarde, Gui. Manda um abraço para mim e para o Tiaguinho, ligadinhos no seu programa. Tá mandado, Beth, grande abraço para você. A Giovana, boa tarde, Gui. Adoro o seu programa e te assisto todos os dias. Parabéns. Obrigado, Giovana. A Mônica, Gui, boa tarde. Manda um abraço para minha irmã Sara, aniversariante de hoje. Sara, parabéns para você. Muita felicidade, viu, Sara? O João Alberto, boa tarde, Gui. Manda um abraço para os meus netos, Heitor e Hudson, aqui no Sertãozinho, e para todo mundo aí. Grande audiência nossa lá no Sertãozinho, viu? Abraço aí para o Heitor e para o Hugo. José, boa tarde, Gui. Gostaria de mandar um abraço para o meu sobrinho Davi e o nosso primo Pedrinho, que estão fazendo aniversário hoje. Que Jesus abençoe a vida deles. Parabéns também para eles, né, José? Parabéns, muita felicidade. Muito bem. Olha, a Fenaminas 2026 está chegando. De 21 a 24 de julho, próximo agora, no Parque de Exposições de Patos de Minas, recebe a Feira de Negócios e Tecnologia do Cerrado Mineiro. Em sua 4ª edição, a Fenaminas traz uma estrutura 100% indoor, mais conforto, cerca de 150 expositores e expectativas de mais de 30 mil visitantes. Serão 4 dias de inovação, networking, palestras, rodadas de negócios, exposições de máquinas, feirão de veículos e a tradicional queima do alho. Com a expectativa de movimentar R$1 bilhão em negócios, a Fenaminas espera por você. E a entrada é de graça, tá? Só você participar. Vamos lá. Vamos falar do esporte agora? Pode rodar, tá na tela. A diretoria executiva da URT
prevista para ter início na segunda quinzena de julho, foi adiada por 90 dias. A decisão foi tomada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do clube durante reunião realizada na noite da última quarta-feira. A história está aqui para você. Põe na tela. Portanto, a data do novo processo eleitoral na URT foi adiada por 90 dias. Para falar sobre esse assunto, estou com a presidente do Conselho da URT, a Márcia Mello, que nos fala sobre essa mudança. Márcia, já foi aprovado, né? Por unanimidade, inclusive, mas por que ainda gasta esse tempo? Por que esse tempo de 90 dias precisa ser respeitado, mesmo com a aprovação já tendo sido unânime? Então, o tempo não é necessariamente 90 dias. A gente pediu um tempo de até 90 dias para finalizar a parte de registro do estatuto aprovado. Agora, o estatuto foi feito, foi justamente modificado para a questão da SAF, né? Já estão adiantadas? Como é que o Conselho analisa esse processo? Porque também é um processo que depende de muitas situações, né? Então, nós fizemos a principal inclusão no Estatuto Novo é exatamente a questão da SAF. O nosso Estatuto Antigo, ele não previa um artigo que desse abertura para que o clube recebesse propostas de SAF, né? Essa foi a principal alteração que a gente fez. A gente não tem nenhuma proposta oficial ainda, a gente tem só algumas sondagens. Sondagens que podem virar realidade, devem virar realidade, né? Dentre essas pessoas, empresas, né, instituições que possam querer gerir o futebol da URT. Agora, o presidente está viajando, tem se falado que ele foi justamente verificar isso com relação a possíveis compradores dessa SAF. Não foi, não. O motivo da viagem do Igor não é esse. É claro que tem a ver alguma coisa indiretamente com algumas análises, mas o motivo da viagem dele não é esse. O principal motivo da viagem dele é que a avó, uma senhora idosa, sofreu uma queda e ele foi visitar a avó. Márcia, o processo todo, ele envolve, né, mais questões, né, mais reuniões, entendimentos. Esse processo, do ponto de vista do Conselho, ele deve deliberar em um prazo mais rápido do que esses 90 dias? Você falou que até 90 dias. Porque aí também tem que ser realizadas as eleições. Né? Sim. A gente não tem um prazo exato, né, do tempo de duração do registro no cartório, porque no cartório o documento vai passar por uma nova leitura, né, passa por toda aquela questão da duplicidade de sentido dos artigos e tudo mais, então passa por uma leitura ortográfica, uma correção ortográfica e tudo mais. Então a gente não tem como precisar quanto tempo exatamente vai gastar para registro. A gente pediu até 90 dias, porque o último que a gente registrou, eu, nessa época, só fazia parte do Conselho Fiscal, eu lembro que foi mais ou menos esse período de 90 dias. Agora, este novo estatuto, essa modificação no estatuto, ela prevê qual o percentual que vai ser vendido para essa SAF? Pode ser vendido até 90% do patrimônio do clube, né? Mais ou menos o que a maioria dos clubes brasileiros seguem hoje em dia. Parte desse patrimônio, ele está alienado, ele é de patrocinadores, né? De pessoas que ajudam o clube. Como é que ficaria essa situação? Então, aí para receber a proposta da SAF, a SAF tem que resolver a pendência financeira que a URT tem hoje. Não é possível que esses parceiros que têm parte desse patrimônio assumam essa SAF? Tem essa possibilidade? Ué, quem sabe, né? A gente não tem como prever, né? Que sejam todas as propostas muito bem-vindas. Quem sabe a gente resolve até com eles mesmos. Mas a gente não tem nada oficial. O objetivo é que a URT tenha uma SAF e que essa SAF possa manter esse nome do clube, né, Márcia? Sim. Esse é uma condição indiscutível, né? Tem que manter o nome do clube. A gente, todo a nossa origem, todo o nosso material, todo o nosso escudo, as nossas cores, a gente vai manter tudo do mesmo jeito que está. O nosso Estatuto Novo respalda dessa maneira. O que vai modificar é só a questão que eles vão gerir, né? Os patrimônios do clube e tudo mais. Obrigado, Márcia, pelas informações. Portanto, é isso. A presidente do Conselho nos informando sobre esse processo, sobre essas tratativas, né, depois da aprovação desse estatuto e esse prazo aí de até 90 dias para que as eleições possam acontecer. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo.
Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Muito bem. Li, mais alguma novidade aí, Li? Eu sei que você não sabe. Então, por hoje é só. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais, hein? Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando você para mais um programa Gui Boa Ventura. Um abraço, boa tarde, tchau, até lá!